Olá, que bom estar com você refletindo sempre, porque o corpo adoece e que potencial ele guarda em si? Os órgãos são ativados com qual energia, que força? Qual é a mola propulsora das condições internas? O ambiente externo. E onde está guardado os meus talentos? Nos órgãos. Olha que bacana. Por isso que eu falo, às vezes, que a metafísica da saúde é como se fosse um tarô da alma. Porque o órgão revela o potencial que você tem. A doença, a negligência, os tropeços, as dificuldades que você está vivenciando. Portanto, a metafísica da saúde faz uma leitura brilhante, espetacular, sobre o quê? Sobre a condição espiritual, emocional, confrontando ou diante das situações da nossa existência, do cotidiano, do dia a dia, como nós lidamos com isso. Portanto, a consciência metafísica, ela resgata dois talentos, um da alma e outro da existencialidade, potencial do ser e a habilidade de atuar na realidade. Olha que coisa bacana, você pode sempre usar o seu talento, você pode sempre usar, manifestar, aflorar suas potencialidades, porque você tem essa potencialidade, você tem essas qualidades interiormente. Por isso, quando a gente fala em metafísica da saúde, nós estamos buscando dentro desse universo espiritual profundo da essência do ser, as qualidades inerentes a cada um de nós, para que a realidade nos mostre o quanto somos capazes de dar conta do recado. Vamos lá uma prática, vamos lá uma compreensão. Quando você está diante de um evento, de uma ocorrência, de um acontecimento, o trato digestório está em voga. Por quê? Nós temos a capacidade de mastigação, que é exatamente de administrar. Como assim? É comigo? Foi o Valca que você chamou? Sou eu aqui? Você tem certeza que isso é comigo? Eu estou realmente mastigando, macerando. Depois eu vou deglutir. Ah, tá. Agora sim. Agora eu me situei. Não, porque você me trouxe uma coisa que eu achava que não era bem para mim. Você colocou algo que eu achava que não tinha a ver comigo. Uma vez mastigando, eu estou realmente dissociando isso. Eu estou preparando isso. Estou tornando um constituinte mais fácil de engolir. É acatar. A capacidade de engolir, segundo a metafísica da saúde, está associado à nossa capacidade de aceitar o que acontece. Porque nós temos vários tipos de aceitação. E cada um deles vai para um órgão competente. Aceitar o que acontece na realidade, no cotidiano, está associado ao trato digestório. Tá? Valcapelli, outro tipo de aceitação. Aceitação no relacionamento está associado aos rins, e assim vai. Tá? Aceitação em relação ao novo futuro, ao novo caminho, às novas coisas, está no nervo ciático. Você está vendo? Não precisa decorar isso, mas só para você entender que há uma linha no corpo, existe uma carta, como um tarô da alma, revelando no corpo o que você sente em relação ao que você vive em certos aspectos da vida. Olha só. Já estou ensinando para você o pensamento metafísico, a maneira de você lidar com o que acontece com você, de forma assim realmente a colocar esses conteúdos, aflorar no seu ser e interagir com a realidade para alcançar o melhor resultado. Tá? Por isso, essa condição interna, esse aspecto emocional, esse aspecto, eu diria, mais, vamos dizer assim, próprio do ser e associado a áreas da vida, estão realmente relacionados a isso. Muito bem, olha só, está vendo que você está aceitando, acatando e está se machucando menos, porque esses acontecimentos não estão acordando um dragão polvoroso de ações escabrosas, como se você tivesse cuspindo fogo num evento que nem é tão ardente assim.
Às vezes é equivocado, você não mastigou direito, às vezes vem atravessado, você não deu essa primeira checagem, né? É uma coisa que a gente fala, vamos conceituar. É importante conceituar. Dentro da literatura, dos estudos, da pesquisa, você vai fazer uma pesquisa, né, um trabalho acadêmico, tudo que você for apresentar tem que ser conceituado previamente para que ele não apareça do nada. Na comunicação a gente não faz isso, a gente não conceitua. Amanhã eu vou, peraí, aonde? Em relação à consulta marcada, que tinha ficado de ser confirmada, então, confirmou, amanhã eu vou. Percebeu? Porque esse amanhã eu vou perdido do nada é mais um motivo de discussão atrapalhado. Tem que ser médio, às vezes, para uma comunicação cheia de recorte. E tem viés. Amanhã você vai. Então você vai comigo ou você vai fazer o quê? Talvez eu estivesse pensando em te convidar para alguma coisa, você fala amanhã eu vou, vai dar certo, vai comigo. Não, eu vou na consulta médica e vai dependendo da confirmação. Então você vê como as coisas ficam assim. Então, o que são a dentição? Você realmente começa ali a fazer uma prévia da situação, a conceituar, e depois você engole. Então tá bom, você deu certo, você vai para a consulta médica. Já engoliu. Tá? Aí você tem o estômago, como é que ele vai lidar com isso? Então como é que eu vou viabilizar esse acontecimento? Que eu vou ter você ausente por conta de um compromisso assumido com você próprio. E aí como é que eu lido com essa situação, essa realidade? Eu não vou ter você comigo naquilo que eu pretendia, ou mesmo do meu lado, ou mesmo em casa, ou mesmo na atividade que eu pretendia compartilhar ela com você. Este é o fato, a sua ausência diante desse evento. Sendo assim, eu não vou conseguir, né? Sendo assim, eu não vou conseguir, por exemplo, eu não vou entrar numa discussão, eu não vou criar toda uma situação mais tumultuada. Eu vou lidar como quem digere, tá? Agora, se eu tenho uma queimação estomacal, veja só, nós estamos fazendo um caminho pelo trato digestório, mastigação, deglutição, engolir, estômago. Uma gastrite, por exemplo, aparece no estômago porque eu rumino. Puxa vida, quando pedem eu sou solícito. Quando é para mim eu não tenho. A pessoa podia marcar outro dia. Por que ela foi confirmar? Ela sabia. Aí você tem esse macerar mental, né? Até os orientais dizem que a mente a gente pensa com o estômago. Então, quando você encara, elabora, processa uma situação, o estômago parece acompanhar o processamento. Quando você se depara com uma pessoa chegando, você fala, não acredito que ela tem um cara de pau assim de vir aqui agora. Já você cruza o garfo, né, a faca, e para de comer. Não é a faca para tocar, espantar a pessoa, não. Não, você vai cruzar o talher para realmente deixar ali em posição de acabei. Perdi a fome. Quando eu penso na hipótese de você não ter noção nenhuma, não ter simancol, dar o ar da graça, justo na hora, sem falar nada, sem mandar uma mensagem, sem avisar, eu veto inadmissível, não quero mais comer. Então você vê como a gente processa mentalmente e também existe o metabolismo estomacal dessa questão de ter fome ou parar de comer ou suspender. Tá? Então o estômago está lidando exatamente com esses eventos. Sua ausência, seu compromisso, que será de um jeito já definido. Esse é o fato, como eu lido com ele. Aí nós vamos ter o intestino delgado. Olha só o caminho gostoso que a gente está fazendo. No delgado, a gente vai absorver. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo? Por exemplo, você não tinha entendido quando a pessoa disse que amanhã ela ia. Tá? Que ela ia, esse perdido assim, vai aonde? Na consulta que foi confirmada dela. Bom, peraí, quando eu entendo isso, e o que eu aprendo? Nós não confirmamos antes, eu marquei algo que contava com a pessoa, eu fiz uma expectativa sobre ela, tá percebendo? Aí eu vou ter a minha expectativa elevada, um alto nível de expectativa, e essa elevada expectativa, ela vai criar uma frustração, uma decepção. Tá? Então, a gente vai aprender a lidar com as coisas de acordo com como elas acontecem, se mostra no presente. Voltamos naquela questão onde realmente a gente não consegue aprender com a experiência. Antes de você marcar algo que necessite ou que você gostaria que o outro fizesse parte, consulte a disponibilidade do outro. Aprendi a lição. Isso é intestino delgado.
né? O que tem de lição nisso? O que a vida quer me ensinar com isso? O que eu tenho por aprender nisso? Essa é a visão metafísica do intestino delgado, tá? Qual a experiência, o conhecimento, o valor que eu extraio disso. Esse é o conceito da metafísica da saúde aplicado ao trato digestório. Tá? Depois nós temos mais o intestino delgado em si. Agora o intestino grosso. Tá bom. Qual é a minha dedicação? Porque aqui é uma esfera onde o alimento ele é curtido, onde o alimento ele é preparado para ser eliminado. No curso de Metafísica da Saúde, do intestino delgado para o grosso, eu trato assim. Até o intestino delgado, a sua ingestão de alimento, desde procurar o que comer, preparar, mastigar, engolir, digerir, tem um objetivo no intestino delgado, que é absorver o nutriente. Então você precisa de vitamina C, tá? Precisa lá de vitamina C. O corpo tem registros de que quando você ingeriu, né, uma fruta, laranja, você teve um nível elevado de vitamina C. Aí quando o corpo necessita dessa substância, né, dessa vitamina C, esse sinal ele é convertido, tá, na laranja, numa área cerebral, né, no caso no hemisfério direito, ou ali é processado numa certa área cortical, o formato da laranja. Né? O gosto da laranja, sabe, essa coisa mais subjetiva do sabor, né? Da delícia que é uma laranja. Aí o intestino, no caso, você viu que já fomos do intestino, já fomos para o cérebro, mas dentro dessa conexão nós pensamos no trato digestório, essa influência. Então, quando nós pensamos, né, nós precisamos de vitamina C. O hemisfério, né, esquerdo lembra da laranja. Quantas laranjas? Como é a laranja? Então, a foto da laranja no hemisfério esquerdo e o sabor da laranja. Então, esse processamento, ele traz a busca pela laranja. Aí eu vou chupar laranja, essa fruta. Quando eu chupo laranja, eu vou disponibilizar lá no intestino delgado, tá, a vitamina C. Muito bem. Depois passa para o intestino grosso. Aí muda o processo. Porque a razão pela qual me levou a ingerir um alimento é absorver o nutriente. Foi atingido. Seja absorvido ou não tem a química de absorção saudável, entra no processo seguinte, que é o intestino grosso. Então o colo do intestino grosso, colo intestinal, ele já vai começar a extrair o líquido contido no bolo alimentar, que quando você começa a mastigar, já começa a salivar, já com enzimas digestivas. Depois no estômago tem, né, as enzimas digestivas ali, que são os sucos gástricos. Depois ele recebe suco pancreático, tem a bile. Tudo isso é associado ao alimento ingerido e é líquido. Então esse caldo chamado quimo, depois que passa pelo intestino delgado e chega no intestino grosso, é feito o ressarcimento do líquido. Ou seja, o líquido depositado pela saliva no alimento, pelo próprio estômago, né, os sucos pancreáticos, essa substância líquida, o intestino grosso vai reaver, né, vai absorver. E quando absorve isso, o corpo mantém a sua hidratação. Claro, o próprio alimento tinha uma quantidade líquida, mas ganhou muito mais líquido produzido pela saliva, sucos gástricos e tudo mais. O intestino grosso vai reter isso. Como esse reservatório de intestino de líquido, metafisicamente, é um conteúdo mais espiritual, essencial. Por isso a gente faz a leitura metafísica. Isso tudo é o volume 1 do livro Metafísica da Saúde. No volume 1 você vai compreender esse processo. Claro, de uma forma didática na literatura. E aqui, nessa nossa live, nesse programa do YouTube, nesse programa ao vivo aqui da Vibe Mundial, sendo transmitido pela FM 95,7, que é uma rádio aberta. Então a gente vai compreendendo nesse bate-papo como as coisas vão, né, associando. Então, quando fazemos uma leitura metafísica do intestino grosso, nós compreendemos que são os conteúdos profundos e essenciais do ser, como líquido. É valioso, é espiritual, é muito da alma. Então, existem coisas
muito importantes para mim, significativas para mim. E esse significado todo que essas coisas têm para mim, metafisicamente, estão associados ao intestino grosso. Tá? Aí você vai ter alterações de intestino grosso, mostrando que você não está preservando o conteúdo substancial do seu ser, mais importante para você. Aquilo que tem um valor profundo e espiritual ao seu ser. E o corpo, então, ali ele vai, né, fazer com que a massa ingerida seja eliminada e o líquido seja absorvido. Então é guardar conteúdos que me são muito preciosos. Isso tem um valor muito grande, mas só interessa a mim. Não é um valor que os outros acham, validam, valorizando também. Não, eles não vão validar, porque tem valor para mim. Eu gosto disso. Isso para mim me faz muito bem. Isso é algo profundo e essencial a mim. Então a gente passa a ter uma condição de relação com conteúdos profundos e espirituais do seu ser, próprio de você. Por isso, a gente tem um conteúdo metafísico de interação, associação com todos os eventos. Você viu? Passamos pelo trato digestório. Desde a preferência alimentar, escolher o que comer segundo a necessidade que você tem do seu corpo. Passamos além da preferência alimentar, nós chegamos, por exemplo, na dissociação, no conceito que damos às coisas para que elas sejam melhor aceitas, que é a região da boca. Depois, como nós elaboramos esses fatos no estômago, o que aprendemos com isso, o intestino, e o que nisso tudo é valioso a mim. Mais do que o que acho, o que dizem, para que eu realmente manifeste o que é meu, não o que você quer que eu dê para você, que eu devolva a você, mas é o que eu preparei para você, é o que eu tenho próprio meu para oferecer a isso, seja útil, necessário, ou seja meu próprio, a satisfação que eu tenho de presentear as pessoas com aquilo que é valioso para mim. Não necessariamente elas gostam, não necessariamente seja útil para elas, né? Mas a gente vai manifestando isso, né? Então é muito gostoso quando a gente vê essa ótica metafísica, que a gente começa a compreender os movimentos, né? Tem pessoas que adoram dar determinadas coisas, guloseimas, por exemplo, ou preparar comida, né? Ou presentear com chocolate. Elas, na verdade, às vezes elas nem, né, comem tanto, mas gostam, né? Mas identifica isso e às vezes ela fala, eu vou proporcionar isso, mas quando eu gosto de cor. Se eu puder, eu presentei as pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho, com cor, né? Com elementos associados à cor. Como presenteio vocês com uma série de temas que eu tenho falado sobre cor, que eu tenho levado para você, sobre cromoterapia, sobre como tudo isso funciona, e levando informação. Essa semana, por exemplo, eu tive uma participação no SP1, do SPTV, sobre o que não levar para o ano seguinte. E ali eu levantei a questão que nós tínhamos um hábito aqui em São Paulo. Quem viveu aqui, né, nos anos 80, 90, havia aquela chuva de papel picado na virada do ano. Lembra? Você teve aqui? Então, aquela chuva de papel picado que representava os bancos. Tinha os contratos já cumpridos, já, né, efetivados e pagos. E tinha aquela pilha de contratos, tudo em papel. Então, eles trituravam tudo. No 31 de dezembro, jogavam tudo para fora, liberando aquele espaço, liberando aquilo. E era um ritual realmente que teve muitos negócios feitos, muitos contratos assinados, todos devidamente pagos, se tornaram papel, que se tornava aquela chuva. Claro, né, gente? A gente olha para que tanto papel, tanta impressão. Hoje uma consciência ecológica já diminui, mantém isso mais virtual. Mas nós, né, tem ali um rito muito bacana, que é você desprender do que foi celebrado e já foi eliminado. Missão cumprida, né? Ciclo fechado, contrato rasgado, ou seja, registro desprendido e liberado. Então, inspirado nessa chuva de papel, escreva num papel, porque quando você escreve, você transfere a emoção. Quando você transfere a emoção, você então
Coloca ali o que você está sentindo, que não foi bom, que você não quer mais. É muita correria, é muita ansiedade, porque foi feita uma matéria levantada, né, pelo SP1, SPTV, o Matinal, com a Sabina e também com a Patrícia Falkowski, que fez um quadro, né, Bom Dia Saúde, né, que é o Bom Dia São Paulo, Bom Dia Saúde, e nesse quadro as pessoas entrevistadas disseram, eu quero deixar essa agitação, quero deixar essa correria, eu quero deixar a ansiedade. Então todos esses aspectos que são situações que te deixam ansiosas, né? A dificuldade com a saúde, você fica muito ansiosa, sabendo qual vai ser o resultado do exame, onde isso vai dar, a dificuldade financeira, vou ter para cobrir, para comprar, põe tudo no papel, escreve. Ai, meu Deus, né? Tem até uma brincadeira, socorro, Deus. Ai, meu Deus, como é que eu dou conta disso? Socorro, Deus. Então escreve ali, né? Aquelas situações que não foram legal, você transfere a emoção, ali fica impregnado e você rasga esse papel. Você pica esse papel. Ao picar o papel, ao rasgar o papel, você vai se sentir mais livre, mais leve. Isso vai dar uma condição de leveza muito agradável. Então, são situações muito fáceis de fazer. Ai, gente, isso está me pegando. O que, na verdade, nada te pega. Você que se apega. Então, está te pegando? Está apegado a isso? Escreve, rasga, pica. E é legal nesse rito de passagem, não precisamos fazer uma chuva de papel, mas São Paulo fazia isso na região dos bancos. Por que não a gente também fazer algo disso com as nossas situações que ficaram atravessadas, mal resolvidas? Então, pique, triture e despoje. Isso é sensacional. Então, a gente tem conteúdos que podemos aprender nesse sentido. Então veja que é isso que eu tenho a dar para você. Como estou agora, né, dando esse exemplo associado ao intestino grosso. Não sei se vocês vão praticar isso, se vocês vão gostar disso, mas é o que eu tenho a dar para vocês, no sentido mais essencial. Eu gosto, me faz bem, é uma maneira de se desprender das coisas ruins e se sentir mais leve. Eu sou bem sinestésico, gosto de escrever, picar. Ai, que delícia, que alívio. O que eu tenho a dar a você é um conhecimento, é uma prática desenvolvida. Isso é intestino grosso. Não, você tem que fazer, quero uma lição de casa bem cumprida, quero ver se você realmente fez. Importa, né? Mas realmente você vai ter esse conhecimento, essa minha sugestão. E o que eu tenho a transmitir a você é isso. Então, o intestino grosso é aquilo que você tem a ofertar para o mundo, mas que lhe é próprio, né? Você só dá chocolate? Porque eu gosto de chocolate, não como tanto quanto gostaria, de quem eu gosto de dar chocolates, né? Então, você pode olhar, claro, o cenário, o que é comum de dar, o que todo mundo gosta de ganhar, mas tem uma coisa, às vezes, que é muito pessoal, essa sim revela a você. Isso, para essa pessoa, eu presenteei ela com uma coisa que a mim me encanta, né? Então, essa é uma expressão profunda sua, não uma imitação ou uma cópia, ou uma tentativa de proporcionar o que é viável, né? Útil, de bom gosto geral, e algo pessoal é o que realmente importa. Você vê que a gente está falando sobre a metafísica, sobre hábitos e comportamento, sobre situações do cotidiano. Metafísica da saúde é isso. É quando você consegue realizar na vida conteúdos que você realmente traz dentro de si, que você tem com você para que você realmente aprenda a viver aquilo. Então isso é metafísica da saúde e eu gostaria que você recebesse com carinho todo esse conhecimento, porque faz toda a diferença na maneira como você vai viver o processo e realmente manifestar no dia a dia com mais saúde e integridade. Convido você para 2026 fazer Metafísica da Saúde comigo. Gente, eu tenho pessoas que fazem há muitos anos. O curso dura 11 meses. Cada mês é um sistema. Mas você pode repetir depois, até uma vantagem financeira para isso, porque tem valores diferenciados para quem repete o curso. Os valores que nós praticamos, gente,
está aquém de tudo que você recebe em termos de ilustração, de qualidade de informação, de conhecimento, de exemplos que te desenvolve essa consciência metafísica e o respeito a você que faz o curso, que realmente é acolhido, que a informação é levada de uma forma bem consistente. E você pode assistir a aula depois, porque a aula é dada presencial às terças-feiras, depois as pessoas assistem online de onde estiver. Nós temos 80% das pessoas assistem online e 20% assiste presencial, simultaneamente. Depois dessa aula, ela é gravada, ela é postada no grupo, tem material de apoio, além dos livros de Metafísica da Saúde. Olha, tem vantagem de você se inscrever no curso de Metafísica da Saúde até uma certa data e você pode aproveitar esse benefício. Então, fica para você esse convite muito especial para que você realmente faça parte dessa nova consciência metafísica da saúde, comigo, Val Capelli, a partir de fevereiro. Entre em contato, valcapelli.com ou 11 5072 6448, 5072 6448. Agora vou para o intervalo da rádio, retorno a seguir com você, refletindo sobre metafísica da saúde e cromoterapia.